Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma aula. É a segunda parte de uma aula que eu apresentei outro dia, chamada o diferencial de uma função real. Então, esta é o diferencial de uma função real, parte 2. Joia? O que eu espero de vocês ao final dessa aula, né? Que a gente consiga entender o conceito da sensibilidade de uma função em relação do diferencial de uma função, na verdade, né? Como a gente vai ver, em relação à sua derivada. Mas o diferencial de uma função, como a gente já viu na primeira aula, ele aproxima bastante bem a variação total da função, quando a gente está próximo de um ponto específico. Então, isso é relevante. E entender essa sensibilidade do jeito que a gente vai expor aqui é o que eu gostaria que vocês conseguissem chegar até o final da aula. Também, eu vou apresentar um exemplo, né? E gostaria que vocês entendessem, pelo menos, os princípios matemáticos, né, que justificam o funcionamento de uma bomba atômica. Quer dizer, por que que tanta energia é liberada numa explosão atômica? E o uso do diferencial, um pouquinho de matemática, um pouquinho de física e a lei com uma fórmula de Einstein, a gente vai conseguir justificar isso de uma forma bem simples, tá bom? A atividade preparatória que eu peço para vocês, quem ainda não assistiu, é assistir, né, a primeira parte dessa aula, porque senão não vai entender muitas das coisas que eu falar aqui. Tudo bem? Eu vou dar uma repincelada rápida por alguns tópicos, mas é importante assistir aquela aula lá para ter o conhecimento, para poder entender as coisas que eu vou falar. Tá bom? Então, bom, isso que eu estou enfatizando aqui, né, que essa é uma aula continuação da parte 1, do diferencial de uma função real, que está também no meu canal, e recomendamos que vocês assistam, certo? Lá a gente apresentou os fundamentos básicos, e agora a gente quer apresentar uma aplicação física, certo? A ideia principal dessa aula é a gente entender o conceito da sensibilidade de uma função em relação à sua derivada, e como que isso poderia ser usado para matematicamente justificar a produção de muita energia, né, através de uma pequena variação de massa, certo? A gente não espera que vocês entendam tudo que a gente vai falar aqui, mas a gente acredita que pelo menos o entendimento parcial desses exemplos já se justifique para a gente apresentar aqui a importância e a relevância da matemática nas aplicações físicas, em particular nessa que a gente vai exemplificar, certo? A linearização de uma função, a gente já falou na aula passada, mas vou recapitular rapidamente a linearização de uma função. É o seguinte, se f é uma função derivável num ponto, x igual a a gente chama da linearização da função f do ponto A, justamente a equação de primeiro grau, definida dessa forma, que, como a gente viu na aula passada, ela é a equação da reta tangente ao gráfico da função dada no ponto A. Certo? A equação da reta tangente ao gráfico da função original no ponto A é o que a gente chama da linearização dessa função no ponto A, e, como teria que ser, né, que é a equação de uma reta, certo? Ela é um polinômio de grau 1 na variável x, e ela é calculada num ponto específico do domínio da nossa f, o ponto A. Então, como exemplo, é um exemplo que vale a pena a gente fazer aqui, porque a gente vai usar ele daqui a pouco no exemplo da bomba atômica, né? Eu vou pegar a função 1 menos x elevado à potência k, onde k é não nulo, um número real qualquer não nulo, certo? Então, se f é dado por 1 menos k, 1 menos x elevado a k, e vou olhar para isso próximo ao ponto zero, onde x é igual a zero. Então, a linearização da minha função é dada por essa fórmula aqui, né? A derivada calculada no ponto, que o ponto vai ser zero, e a derivada da nossa função já está calculada aqui, o ponto x0, e eu vou substituir x0 igual a zero na próxima passagem, vezes x menos x0, multiplicado pelo f de x0, e o f de x0 é isso aqui, certo? Então, quando eu substituo x igual a zero nessas expressões todas aqui, simplifica
praticamente tudo, e a gente vê que a linearização daquela função é simplesmente menos kx mais 1, certo? No nosso exemplo, no exemplo que a gente está interessado daqui a pouco, a gente vai querer o k igual a menos meio, desculpa, menos meio. Então, a função que a gente vai trabalhar é essa aqui, 1 menos x elevado a menos meio, certo? E a gente acabou de ver, né, que para x próximo a zero, a nossa f dada por essa expressão e a sua linearização estão próximas, certo? Isso é um resultado que segue da aula, da primeira parte dessa aula. Então, se está próximo para x igual a zero, estará ainda mais próximo essa aproximação será melhor ainda, para x ao quadrado, porque quando x é um número próximo de zero, o seu quadrado é um número ainda mais próximo de zero, não é isso? Então, eu vou olhar para a minha função f de x2, e ela está próxima dessa expressão aqui, certo? Quando a gente olha aqui, o gráfico da reta tangente, que é a linearização, e o gráfico da função no ponto x0, aqui o ponto x0 variando, na verdade eu quero o ponto x0 igual a zero, né? Então eu quero colocar aqui zero. Zero. Então você vê que, de fato, a equação da reta tangente e a equação da nossa função, próximo ao ponto, elas são bastante próximas, né, os gráficos. Então, uma aproxima bastante bem a outra. Se eu der um zoom, você vê que fica ainda melhor essa visualização de que, naquele ponto, a minha função é praticamente coincidente com o gráfico da reta tangente. Ok? Beleza. Então, só voltando mais um pouquinho, relembrando, a gente define o diferencial de uma função f como sendo uma função de duas variáveis, x e dx, e a gente representa essa função pela variável dependente dy, e ela é dada por essa expressão aqui. Então, o diferencial dy, ou também, se você quiser, pode escrever aqui, df, é simplesmente o valor da função, o valor da derivada da função original do ponto x, multiplicado por um dx, que representa um deslocamento, em geral, pequeno, para a aproximação ficar boa com a variação total da função. Então, essa é a definição do diferencial de uma função. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sensibilidade, né? Então, por essa fórmula aqui do diferencial, a gente vê, né, que quanto que o valor, né, da nossa f de x, a variação da nossa f, ela é sensível a uma variação pequena do x, se a nossa derivada for muito grande. Então, quanto maior for o valor da função da derivada no ponto em questão, no ponto x, uma pequena variaçãozinha de x aqui vai causar uma grande variação do df, certo? Que eu escrevi aqui, ó. Quanto maior for o valor de f' no ponto em questão, no ponto x, maior será o efeito causado em dx por uma pequena variação, maior será o efeito causado em df por uma pequena variação dx, certo? E a gente já viu que a variação em df, ela aproxima a variação real total, que a gente chama de ΔF, certo? Então, a sensibilidade de uma função em relação à sua derivada, num ponto em questão, é exatamente o tamanho da derivada nesse ponto, que pode causar efeitos muito grandes para variações do dx muito pequenos. É o que vai acontecer no exemplo da bomba atômica, certo? Antes, um exemplo mais simples para a gente entender sobre a sensibilidade, né? Que é o seguinte, vamos supor que eu estou olhando para a equação que descreve o movimento de um corpo em queda livre, né, na vizinhança da superfície terrestre. Então, ele é descrito por 4,9 vezes t ao quadrado, certo? Supondo a gravidade 9,8. E vamos supor que eu queira usar essa equação para estimar a profundidade de um poço. Eu vou jogar uma pedrinha dentro de um poço e vou escutar o barulho, certo? Vou medir quanto tempo a pedra demora para chegar até o nível de água e, com isso, vou usar essa equação aqui para calcular a distância que o nível de água está da superfície terrestre, certo? Só que quando eu meço, jogo a pedrinha e escuto o barulho que a pedra
faz quando encontra água, né? A gente sempre vai cometer algum erro na medição desse tempo. Um erro bem plausível da gente cometer, né? É exatamente a gente desprezar o tempo gasto que o som da pedra demora para chegar do nível de água até os nossos ouvidos, certo? Beleza. Então a pergunta é: como será que um pequeno erro na tomada desse tempo, no tempo que a pedrinha demorou para chegar até o nível d'água, um pequeno erro ali, como é que ele afeta a precisão dos cálculos da profundidade do poço? Certo? Como é que um erro de 0,1 segundos pode afetar nossos cálculos? Aqui é segundos. Então, os dois exemplos seguintes é para mostrar que isso depende exatamente também da própria profundidade do poço. Então, olha só, segue da expressão para S de T, expressão para S de T, essa daqui, né? Então, o diferencial ds é 9,8 T dt, certo? Então, segue dessa expressão, e para a expressão para o ds que a gente acabou de chegar aqui, que ΔS, né, a variação total do deslocamento, é aproximadamente igual a esse ds, certo? Mas esse ds, ele depende explicitamente de t, como a gente está vendo aqui. O ds depende de t e depende do dt também. O dt é o erro, né? O errozinho calculado na medição. Mas dependendo, e o t é o instante em que a pedra toca na água, né? Então, se ela demora 2 segundos para tocar a água, um erro causado na medição total por um erro na medição do tempo de 0,1 segundos é de ds, opa, faltou igual aqui, 9,8 vezes 2, que é o instante de tempo onde a pedra encontra a água, vezes o erro, que é 0,1. Ou seja, o erro na medição da profundidade do poço é de 1,9 metros, certo? Mas já, se a pedrinha demorou mais tempo para chegar lá, por exemplo, se ela demorou 5 segundos para chegar até o nível de água do poço, cometendo o mesmo, supondo que a gente cometa o mesmo erro na variação do tempo em segundos, aí já o erro que a gente calcula na altura, na distância do nível de água até a superfície da Terra, vai ser também ds, só que agora 9,8 vezes 5, que é um instante em que a pedrinha tocou o nível de água, vezes o erro 0,1, então isso dá 4,9 metros de erro. Então você vê a sensibilidade ao erro da nossa função, dependendo do instante de tempo em que a pedrinha atingiu o nível d'água. Quer dizer, não só depende do possível erro, né, da estimativa de um erro de 0,1 segundos, mas também está relacionado à própria profundidade do poço. Ou seja, quanto mais profundo o poço, maior vai ser o erro cometido nessa avaliação. Tá bom? Ok, deixa eu fechar isso aqui agora. Certo. Então, agora a gente gostaria justamente de estimar esse erro na aproximação diferencial, né? Se f é uma função diferenciável, a gente já sabe que o diferencial dela pode ser uma boa estimativa para a variação total da função. O diferencial, que é o dy, né? F' no ponto x vezes dx, pode ser uma boa estimativa para a variação total da função. A variação total da função é isso aqui, ó. A variação total da função f causada por um acréscimo dx, é f de a mais o acréscimo menos f de a, certo? E o dy, o diferencial, é o que está aqui em cima, é o que está aqui. Então, quero estimar essa variação, essa diferença, né, no erro, certo? Porque o ΔY é a variação real e o dy é a aproximação. Eu quero estimar esse erro. Então, eu faço essa diferença, dá essa expressão aqui, certo? Eu coloco o dy em evidência e eu fico com esta expressão. E aí, se eu chamar isso aqui tudo que está dentro do parênteses de epsilon, então eu posso escrever isso nesse formato. Mas aí a gente tem que observar que o epsilon, olha só, exatamente quando o dx tende a zero,
Isso aqui é o quociente de Newton correspondente à função f no ponto A. Ou seja, quando dx tende a zero, essa expressão que eu salientei aqui é justamente a f' de A. Então, quanto menor for o dx, mais próximo de zero vai estar esse parênteses aqui, certo? Então, é exatamente isso que eu estou dizendo aqui, ó. Quando o dx é pequeno, o erro de aproximação, que eu chamei de epsilon dx, é ainda menor. O que essa fórmula está nos dizendo é que se a minha função é derivável no ponto A e o x varia de A até A mais dx, então a variação real de f é dada por uma expressão desse tipo. Ou seja, o diferencial, que aparece aqui, mais uma coisa que multiplica x e uma coisa aqui, que eu chamei de epsilon, essa coisa que tende a zero à medida que o próprio dx tende a zero, certo? Quanto menor o acréscimo, menor o erro causado. Ou seja, a aproximação de ΔY pelo diferencial dy é tanto melhor quanto menor for o acréscimo dx. Ok? Beleza. Finalmente, então, podemos ver o exemplo da bomba atômica. Então, o exemplo da bomba atômica é o seguinte. Primeiro, a gente começa com a segunda lei de Newton, que diz que força é igual, se a massa é constante, força é igual a massa vezes a aceleração. É isso? Porém, segundo a teoria da relatividade de Einstein, a massa não é constante, e a massa aumenta com a velocidade. E a fórmula matemática que sintetiza isso é essa aqui. M é igual a m0, onde m0 é a massa de repouso do corpo, dividido por raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado, que é a velocidade, sobre c ao quadrado, onde esse c é a velocidade da luz. Uma constante que corresponde a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. O que dá 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Certo? E a gente está se propondo a usar uma aproximação diferencial para estimar o aumento da massa resultante de um correspondente aumento de velocidade. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu fechar aqui. Ok. Então, segundo aquele exemplo 1 que a gente viu lá atrás, né, da função 1 menos x2 elevado a k, com k igual a menos meio, certo? Foi o exemplo da linearização que a gente fez. Essa função que está do lado esquerdo, que é exatamente essa que eu falei, ela pode ser aproximada por, quando x2 é próximo de zero, por 1 mais x2 sobre 2. X ao quadrado sobre 2. Agora, se a gente chamar esse x de v sobre c, onde v é a velocidade do corpo e c é a velocidade da luz, a gente vê o seguinte, que a velocidade de qualquer corpo, né, aqui na superfície da Terra, os corpos com os quais a gente está acostumado a lidar, a velocidade desses corpos é muito pequena se comparada à velocidade da luz, certo? Em particular, se a velocidade é pequena, a velocidade ao quadrado, comparado com a velocidade da luz ao quadrado, é menor ainda, certo? Então, substituindo aqui nessa expressão x ao quadrado por v2 sobre c2, e usando a expressão anterior que nos dizia como era a massa, né? É a massa em repouso dividido por 1 menos raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2, eu tenho, usando essa aproximação aqui dada pelo diferencial, eu tenho que a massa dada como função da velocidade é aproximadamente igual à massa de repouso, que multiplica 1 mais meio de v ao quadrado sobre c ao quadrado. Certo? Que é o que está escrito aqui. Beleza. Agora, eu vou lembrar o seguinte. Na física newtoniana, a energia cinética é dada por metade da massa vezes velocidade ao quadrado. Certo? Se eu usar essa expressão aqui na relação acima,
Então, eu pego essa relação aqui, multiplico o M0 por 1 e passo para o lado de lá, e multiplico tudo por C ao quadrado, eu chego exatamente a essa expressão aqui. Certo? E aí, se eu escrevo este pedaço, este pedaço aqui, nesse formato, simplesmente acrescentando 1 menos M0, que multiplica 0 ao quadrado sobre 2, quer dizer, acrescentei 0, eu posso enxergar isso aqui, M0 V ao quadrado sobre 2, aqui, como a variação da energia cinética, variação total real da energia cinética. Certo? Se isso aqui, então, representa a variação da massa, quer dizer, a massa em repouso M0 e a massa final M. Então, chamando isso aqui de dm, uma pequena variação da massa, a gente vê que, mesmo uma pequena variação da massa, causa, porque ela aparece multiplicada por C ao quadrado, uma variação enorme da energia cinética. Certo? Então, lembrando que C já era 3, né? 3,3 vezes 10 elevado à oitava potência metros por segundo. Então, C ao quadrado é 9 vezes 10 elevado à 16ª potência. Esse é o valor do C ao quadrado que aparece aqui. Então, mesmo uma pequena variação da massa vai causar uma gigantesca variação da energia cinética. Certo? Que é o que estou escrevendo aqui. Significa dizer que mesmo uma pequena variação de massa pode originar uma enorme variação de energia, que é o princípio da bomba atômica. Certo? Por exemplo, para a gente ter uma ideia, né? A energia de uma bomba atômica, a energia liberada por uma bomba atômica de 20 quilotons, ela é resultado da conversão de apenas 1 grama de matéria de energia. Quer dizer, se eu colocar aqui o dm, variação da matéria, de 1 grama, isso vai liberar energia da ordem de 20 quilotons. E 1 grama, quer dizer, se a matéria variou 1 grama, quer dizer que entre todo o material usado na bomba antes da explosão e o que sobrou, os estilhaços depois da explosão, certo? Se perdeu, né, nessa explosão, não se perdeu não, né, porque virou energia, mas se perdeu em forma de matéria, 1 grama apenas do total do material todo usado na bomba. Quer dizer, se você pudesse juntar os estilhaços todos da bomba após a explosão e comparar com o peso, né, a massa que ela tinha antes da explosão, você vê que vai estar faltando 1 grama. Esse 1 grama é que foi transformado em energia, 20 quilotons de energia liberada. Ok? Para você ter uma ideia o que é 1 grama, a nossa moedinha de 1 centavo, ela pesa 2,4 gramas. Certo? Então, essa conta, esses números gigantescos, dão uma ideia de como é sensível, né, essa variação de energia, variação de massa causa uma variação de energia exorbitante, certo? Exatamente como a gente já tinha uma ideia, né, de saber o poder de destruição de uma bomba atômica. Ok? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido, pelo menos, mesmo que parcialmente, as ideias aqui expostas. Certo? E é isso. Obrigado. E, se gostaram, recomendem aos amigos. Deixa eu voltar aqui para desligar. Abraços a todos. Até a próxima aula.